Nono Congresso Pan-Africano acontece em Togo com a participação do Brasil para discutir uma possibilidade de maior cooperação entre os países e um protagonismo do continente no cenário internacional. Mas já adianto para vocês que existem algumas dificuldades. Enquanto isso, Trump garante que Maduro está com os dias contados na Venezuela, enquanto Maria Corina Machado não aparece para receber o seu Nobel da Paz. Zelensky alega que pode sim fazer um processo eleitoral mesmo com a Ucrânia numa situação de guerra, mas exige algumas garantias de segurança de Europa e Estados Unidos, em meio a acusações do presidente Trump de que Zelensky seria um ditador. Inclusive Trump que vem pressionando para que Zelensky aceite a proposta de paz feita pelos Estados Unidos, mas o Zelensky tem uma espécie de contraproposta. Enquanto isso, notícias importantes também relacionadas aos americanos que vão exigir maiores investigações para permissão de entrada nos Estados Unidos, mesmo daqueles países em que existem parcerias sem a necessidade de apresentação dos vistos. E por mais que isso possa parecer um controle mais interessante da fronteira, pode trazer prejuízos para um país que depende tanto do turismo, enquanto Trump faz uma declaração polêmica, alegando que não entende porque os Estados Unidos só aceitam pessoas de países sujos e violentos como a Somália. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o congressista Thomas Massie, que é um congressista dos Estados Unidos que faz uma proposta de lei para que os americanos saiam da OTAN, e Macron, que atravessa uma crise de popularidade, tem uma declaração polêmica da Brigitte Macron, sua esposa, sobre as feministas. Aliás, declarações que podem tirar ainda mais a popularidade do governante francês. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que é o professor Ricardo e conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. E já adiantando pra vocês, pode perceber que a iluminação não está exatamente a mesma, porque moro em São Paulo, e São Paulo, assim, tem uma empresa de distribuição de energia que é a Enel, que me faltam palavras para expressar a gratidão, né, que eu tenho por ela, e nem chegou a chover, hein, pelo menos não hoje, mas só de ventar, uma série de áreas caíram, um sistema de eletricidade, enfim, tô sem energia. Quase não consegui gravar pra vocês, porque nem a internet tá pegando direito em São Paulo, mas enfim, né, a gente deu um jeito aqui e tô gravando mesmo não com as melhores condições. Tamo junto? Bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei pra vocês na introdução, hoje começou, né, vai começar a nona conferência pan-africana. Quando a gente fala pan, esse pan é de união, todos, né, ou seja, todos os países da África, ali em Togo, na cidade de Lomé, para a discussão de como que o continente africano pode superar as suas adversidades. A gente sabe, por exemplo, que hoje o continente africano é o continente com o maior número de conflitos internacionais. Professor, mas você nem comenta tanto. Faço meia-culpa também, tá? Mas faço também uma crítica em relação à mídia internacional, em relação à própria maneira como o Ocidente ou como os países do mundo percebem os conflitos africanos. Sendo sincero, geralmente, se não tem tantas consequências econômicas e geopolíticas internacionais, os conflitos eles são mais negligenciados. Por exemplo, vocês que são parceiraços aqui do canal, sabe quando eu falo, por exemplo, de Benin, quando eu falo do Sudão, quando eu falo do conflito entre Ruanda, República Democrática do Congo. Mas assim, são temas que a população em geral, não é crítica, né, mas assim, uma constatação, não se liga muito, né? Fala assim, nossa, o que está acontecendo no Sudão? Talvez o cara nem saiba, né, que existe o país. Agora você fala assim, me dá uma opinião sobre a questão palestina. O cara pode não saber muito também, mas eu tenho certeza que ele vai ter uma opinião formada. Israel, os palestinos, né? Mesmo sem talvez ter o conhecimento tão profundo sobre o fato. Então uma crítica que infelizmente acontece. E o continente africano está tentando se mobilizar para conseguir superar. Tanto que o tema colocado por eles é o fortalecimento da cooperação pan-africana e o maior protagonismo do continente no cenário internacional. O próprio chefe de governo de Togo estabeleceu que a África hoje não é mais periférica, já não é silenciosa, é jovem, é forte e está aberta ao mundo e determinada a não ser moldada por outros.
Eu diria, galera, que de novo, tá? Quer você goste, quer você não, é uma figura polêmica, que é a figura do Ibrahim Traoré. Não sei se vocês conhecem, mas é o militar, né? Chefe hoje de governo a de Burkina Faso. Lembrando que não só Burkina Faso, mas uma série de outros países do Sahel passaram por golpes militares ou revoluções nacionalistas. Uma coisa não necessariamente anula a outra. A gente sabe que eram países que tinham muitas interferências de França, Estados Unidos, países que foram colônia, né? Não nos Estados Unidos, claro, mas a França ou outros países europeus que foram colônia ali dos africanos, e que essas revoluções nacionalistas instigadas também pelos russos, e menos participação, mas também com a participação dos chineses, tiraram esses governos mais condescendentes com os governos ocidentais e colocaram governos mais pró-Rússia. Professor, tá vendo, é o nacionalismo independente, mais ou menos, né? Porque, claro, a ideia da Rússia, a Rússia não é a boazinha da história, muito pelo contrário, muito mesmo os chineses. Relação bem pragmática com a geopolítica, não tem bonzinho na geopolítica internacional. O interesse é ter acesso aos minerais, os potenciais e influência geopolítica, muito mais do que a autonomia dos territórios. Mas uma frase que o Ibrahim Traoré fala, que eu acho que é importante para vocês entenderem esse novo momento, pelo menos dos países do Sahel, é: a gente entende que Rússia, que China não querem ajudar Burkina Faso, mas em detrimento do que faziam os franceses, que nos impunham uma colônia de exploração, instigavam conflitos internos, os chineses e russos oferecem contratos, relação ganha-ganha. Claro que eles vão sair ganhando com isso, mas respeito um pouco mais a soberania dos países africanos. Pelo menos, claro, é a visão de Burkina Faso e de outros líderes regionais. Essa conferência conta com a participação do Brasil. O Brasil mandou uma delegação de mais de 100 pessoas, até porque essa conferência tem algumas propostas que são similares às propostas brasileiras para a reorganização da geopolítica internacional, como a reforma do Banco Mundial, a reforma do FMI, a reforma do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Querendo ou não, pessoal, hoje, como eu falei, o continente africano é o continente mais conflituoso do planeta, e a gente não tem um representante do continente africano no Conselho de Segurança Permanente da ONU. Então isso é uma subrepresentação de um continente que deveria ser, claro, melhor representado, tá? Além disso, a gente sabe que, apesar dessas boas intenções, existem, de fato, algumas dificuldades. Dentre as dificuldades para o maior protagonismo do continente africano, a gente pode falar dos conflitos étnicos que existem até hoje no continente. Muito por conta, claro, de um imperialismo europeu do final do século XIX. Quando os europeus, pós-Segunda Revolução Industrial, quiseram novos mercados, matéria-prima, mercado consumidor, eles pegaram e dividiram a África e a Ásia de acordo com seus próprios interesses. Colocando etnias rivais dentro do mesmo território, os europeus financiavam uma etnia que eles escolhessem e que aceitasse ser governada, financiada, administrar o país segundo a intenção da Inglaterra e da França, e fazia com que as etnias brigassem entre si. A ideia de dividir para conquistar, ou seja, quanto mais as etnias internas brigassem, menos coesão nacional, mais fácil do governo imperialista europeu dominar a região. Isso traz marcas até hoje, conflitos étnicos até hoje. A gente pega, por exemplo, conflitos religiosos. E aí, mais uma vez, você salta a região do Sahel. Você pega o Sudão, você pega a Ruanda, você pega a Somália, a Etiópia. São países que geralmente têm o norte, mais árabe islâmico, e o sul de uma diversidade étnica maior, e geralmente com ou vertente cristã ou religiões mais tradicionais. E existem perseguições que acontecem, movimentos jihadistas. O caso da Nigéria, que a gente vinha falando até pouco tempo atrás. O Trump até ameaçou invadir a Nigéria por conta da perseguição contra os cristãos ali causado pelo Boko Haram. A gente pode falar, por exemplo, que os países africanos, e isso também reflete nos países latino-americanos, dependem muito da exportação de commodities, produtos primários. Quando você tem um momento que a economia está super bem, super adequada, tal, como foram os anos 2000, os países que dependem da exportação de produtos primários vê o valor dos seus produtos disparar no mercado internacional. Sensacional. Consegue fazer programas sociais, tal. Mas no momento em que você tem uma queda do preço desses produtos, você que depende só de soja, só de petróleo, só de minério, acaba comprometendo, claro, o seu país. Fora que nos países africanos, grande parte deles, não existe uma segurança jurídica muito bem estabelecida porque você não tem uma estabilidade política. E falo isso também de novo para a América Latina, hein, galera? Se a gente for pensar no caso brasileiro, eu sei que vocês vão ficar bravos comigo. Vamos tentar analisar os últimos presidentes que a gente teve, independente se você gosta do Lula, do Bolsonaro, do Temer, sei lá, quem você gosta, né? Cara,
ou sofreu impeachment, ou foi preso, ou escândalo de corrupção. E aí, como que aparece na mídia internacional? Ah, não, professor, mas foi uma perseguição contra o Bolsonaro, foi uma perseguição contra o Lula. Não interessa, né? Poxa, a imagem que a América Latina passa e que o continente africano também passa é de uma instabilidade política, da normalidade ser a troca de governos, ditaduras, golpes, e não necessariamente uma estabilidade democrática. Então, tudo isso compromete a coesão interna e os investimentos estrangeiros. Mas claro, galera, acho que é importante nessa busca pelo protagonismo e espero que dê resultados aí a Conferência Pan-Africana. Além disso, tivemos também as notícias que o Trump, mais uma vez, ameaçou a Venezuela e colocou que Nicolás Maduro está com os dias contados no país. Nós tivemos ações em que a Maria Corina Machado iria receber o prêmio, o seu Nobel da Paz. Ela não apareceu, mas há investigações que o navio passou pelo Caribe. Aviações americanas fizeram uma espécie de escolta para que ela saísse em segurança da Venezuela. E falando que o Nicolás Maduro está com os dias contados, novamente, né, galera? Olha, depois de tanta ameaça, se ele não tirar o Nicolás Maduro do poder, vai dar um sinal de fraqueza pro Trump. É o que eu falo, né? Toda questão tem um lado positivo e negativo. O Trump os americanos colocaram na sua nova doutrina estratégica militar e geopolítica que a América Latina é uma prioridade. E colocou que o Nicolás Maduro está com os dias contados, que ele é o chefe do cartel Los Soles. Vamos imaginar que depois de toda essa mobilização militar na região do Caribe, os Night Stalkers, os mísseis Tomahawk, o maior porta-aviões Gerald Ford ali posicionados, que o Maduro continua no poder. E aí, não vai transmitir uma certa fragilidade? Eu imagino o Nicolás Maduro fazendo dancinha, combatemos o imperialismo americano e tal. Óbvio que isso pode manchar. Ou seja, quanto mais tempo ele fica e menos toma ação, maior pressão, claro, contra algum tipo de ação do seu governo. Enquanto isso, a gente discutiu no vídeo passado que o Trump estava acusando o Zelensky de ser um ditador, porque a gente sabe que a Ucrânia deveria ter passado por um processo eleitoral em maio de 2024. Também é verdade que a Constituição ucraniana garante que em uma situação de estado de sítio, estado de emergência, de lei marcial, você não pode ter as eleições sendo convocadas. Então, segundo Trump, hoje a Ucrânia não quer fazer uma negociação do processo de paz porque isso agrada o Zelensky. O Zelensky que está sendo investigado por escândalos de corrupção, que já não tem mais a mesma popularidade do que teve no passado, e os ucranianos estão cansados da guerra, fica continuando com essa guerra para não passar por um processo eleitoral e ser punido pelas autoridades ucranianas. Essa, novamente, é a visão do Trump. O Zelensky discorda dessa posição e até anunciou que está pronto sim para organizar um processo eleitoral. Ele disse que ele organiza desde que Europa e Estados Unidos garantam a segurança do processo eleitoral. Porque, claro, você organizar uma eleição no meio de uma guerra não é uma coisa simples. Vamos levantar aqui algumas dificuldades? Por exemplo, hoje existem áreas que a Ucrânia considera como suas pelos princípios constitucionais que estão ocupadas. E aí vai lá o agente eleitoral, né? O órgão eleitoral, o soldado russo. Eu sei que você ocupou aqui a região de Donetsk, né? De Lugansk e tal. Tem como dar uma licencinha para saber se os civis querem... Não tem como só fazer isso, né? E aí, vai participar ou não do processo eleitoral? Será que é justo eles não votarem? Tem a questão, por exemplo, dos militares. Militares, hoje é dia de votação, hein? Então vamos todo mundo, voltar aqui, fazer a votação, depois volta pra frente de batalha. Não existe isso, os caras estão mobilizados. A gente fala, por exemplo, da questão dos refugiados. Existem vários ucranianos que não estão mais na Ucrânia, estão em outros países. Grande número de adultos, famílias, tal. É justo que eles não participem também das decisões? A gente pega, por exemplo, hoje já existe uma guerra híbrida, acusação de que Estados Unidos, que Rússia interferem nos processos eleitorais locais. Imagina numa situação de guerra, o quão simples, entre aspas, vai ser você manter uma normalidade no processo eleitoral. Será que não vai ter algum tipo de tática de interferência eleitoral, de propaganda, de ataques a órgãos de votação, locais de votação? Então, tudo isso é muito difícil de organizar um processo eleitoral. Claro, o Zelensky, na minha visão, ele fez esse anúncio para falar: Trump, você está errado. Eu consigo organizar uma eleição entre 60 e 90 dias, eu só não faço isso porque estamos numa situação de guerra.
Não acho que isso vá acontecer, porque eu acho que o Zelensky meio que jogou um verde, né? Ah, então você quer eleição? Então beleza, ó, me ajuda a ter garantias de segurança, colocam tropas aqui, enfim, que a gente faz uma eleição. Os americanos não vão destacar tropas na Ucrânia, nem que seja para fazer um processo eleitoral. Então o Zelensky não vai organizar porque alega, né, que não tem garantias de segurança para uma normalidade democrática. Só que o Trump cada vez mais pressiona o Zelensky. Pressiona para que ele aceite a proposta de paz que foi definido inicialmente com os russos, depois com o comitê de ucranianos em Miami, em que o Jared, genro do Trump, organizou, o Steve Witkoff. O Zelensky aparentemente não respondeu e nem vai responder, porque ele se reuniu com Mark Rutte, se reuniu com Keir Starmer, com Macron e com Friedrich Merz da Alemanha, e está fazendo uma nova proposta de paz. É um jeito também relativamente confortável. Ele não fala não, Trump, não tô negando a proposta de paz. Mas e se você visse essa aqui, ó? Essa aqui talvez não é mais adequada? E aí, muito possivelmente, a Rússia vai ver essa proposta. O quê? Não, então eu vou fazer outra proposta. Aí o Trump fica como se fosse uma espécie de mediador aí, né? Da proposta apresentada pelos russos e pelos ucranianos. Fato é, galera, que a Rússia vem avançando em cidades importantes. O Putin deu declarações falando que Donbás é historicamente russa, que não aceita algum tipo de discussão sobre as áreas que ele considera como sendo territórios russos. Ou seja, não sei qual vai ser a proposta do Zelensky, mas ele vem pedindo uma trégua, pelo menos no sistema energético, se os russos também aceitarem. A gente sabe que a Ucrânia está, sim, atacando posições importantes de refinos, oleodutos, gasodutos, que são importantes para o financiamento da Rússia, e a Rússia faz a mesma coisa em relação aos ucranianos, deixando milhões sem energia. Aliás, sem energia, quem mora em São Paulo, entendemos também, né? Desabafo aqui, né? Tô brincando, né? Tem a mínima comparação com um país em guerra, claro. Mas, assim, é uma situação complexa, então muito possivelmente o Zelensky vai apresentar uma nova proposta para o governo Trump. Além disso, galera, nós tivemos também o Trump dando uma notícia polêmica em relação a um dos setores mais importantes dos Estados Unidos. Para quem não lembra, eu trouxe aqui para vocês faz mais ou menos uns 2 meses um vídeo que falava de preocupações de autoridades locais da região de Las Vegas, de Nevada, por conta da redução do número de turistas. Seja por conta de uma certa antipatia que canadenses e mexicanos estão desenvolvendo com o governo americano, seja pelas dificuldades de imigração, mesmo da migração regular. Os Estados Unidos são um país que, dentre várias outras formas de ganhar dinheiro, ganham muito dinheiro no setor terciário. Você pega o estado da Flórida, seja, por exemplo, né, com a Disney, seja com Miami, por exemplo. Você pega a região da Califórnia, Nova York, são cidades, assim, né, ou regiões extremamente turísticas, que compõem parte importante da renda. O governo Trump, alegando que está tentando controlar melhor as pessoas que entram no seu país, alegou que vai exigir um histórico de pelo menos 5 anos das redes sociais de todas as pessoas que entrarem nos Estados Unidos, inclusive daqueles países que têm parcerias, como o Reino Unido. O Reino Unido você não tem a necessidade de visto. Mesmo assim, um histórico de 5 anos das redes sociais para saber, palavras do governo americano, hein? Divulgado pela mídia americana. Se você fez comentários depreciativos contra os Estados Unidos, contra o Trump ou outros membros do governo. Farão isso antes da Copa do Mundo. Só que vocês entendem o perigo disso? Mais uma vez. Pô, galera, sei lá, eu sou produtor de conteúdo. Às vezes eu falo notícias que não são muito boas do Trump e faço avaliações também não muito positivas. Eu já estaria impedido de entrar? Talvez eu fosse uma pessoa que fosse gastar meu dinheiro, por exemplo, na Disney, em Nova York, e eu sou um exemplo. E outras pessoas que poderiam fazer a mesma coisa. Será que é uma atitude inteligente? Novamente, vamos separar o joio do trigo. Ah, entendi, o professor quer que entre qualquer pessoa. Não quero. Mas uma coisa é você ter, por exemplo, informações que aquela pessoa é criminosa, que aquela pessoa tem relações com grupos extremistas. Agora, alguém que tenha eventualmente criticado uma postura dos Estados Unidos, criticado uma postura do governo Trump, já não merece entrar no país? Eu, particularmente, ainda mais para um país que depende tanto do turismo internacional, não acho exatamente uma boa ideia. Além disso, falando em questão de imigração, o Trump, mais uma vez, deu uma declaração polêmica. Ele falou, a gente sabe, né? Que principalmente depois do atentado que rolou contra 2 agentes da Guarda Nacional, promovido por um afegão que foi trazido do Afeganistão depois que os americanos tiraram as suas tropas, o Trump fez uma lista envolvendo quase 20 países, falou que aqueles seriam os países de terceiro mundo. Lembrando que é anacrônico usar esse termo. Terceiro mundo é termo de Guerra Fria, não termo de pós-Guerra Fria.
tá? Mas colocando ali que era um país que ofereceu muito risco para os Estados Unidos. E hoje, mais uma vez, ele reforçou essa posição. Palavras do Trump, tá? Por que nós só aceitamos pessoas de países de merda? Palavras dele. Por que não podemos aceitar pessoas da Noruega, Suécia, Dinamarca? Pô, manda gente boa, por favor. Sempre aceitamos pessoas da Somália e de outros lugares sujos, nojentos e criminosos. Óbvio que essa declaração vem sendo muito criticada, porque, novamente, né? Quando a gente pega a Somália, existem pessoas, né? Existe uma comunidade de pessoas da Somália super importante nos Estados Unidos. Podem existir criminosos. Existem denúncias, por exemplo, que algumas dessas pessoas desviam verbas, mandam para o Al-Shabaab, que é um grupo, uma dissidência da Al-Qaeda na Somália. Então isso deve ser investigado e as pessoas punidas. Agora, é a comunidade da Somália que é culpada por isso ou são determinadas pessoas que devem ser punidas por esses fatos? Entende? Outro ponto. Os países que ele citou, né? Dinamarca, Suécia, Noruega. Tem alguma diferença desses países aí em relação à Somália? Ah, professor, mas é porque são países ricos, de maior IDH. Também existem países mais ricos de maior IDH no continente africano, no continente asiático. Será que foi algum tipo de coincidência? Isso a mídia americana falando, hein? Foi algum tipo de coincidência ele ter colocado como países bons só países mais nórdicos, país com pessoas de fenótipo mais claro, cor do cabelo mais claro, enquanto colocou países sujos, nojentos, justamente um país africano? Claro, pode ter sido coincidência, cara. Eu particularmente não acredito muito, mas pode ter sido coincidência. E para finalizar, pessoal, tivemos também o congressista Thomas Massie, que é um congressista dos Estados Unidos, fazendo uma proposta de lei para que os americanos saiam da OTAN. Novamente, não acho que vá para frente, mas acho que faz parte de um tema que vai ser discutido pelo Congresso americano. Vocês entendem que, claro que eu sou um produtor de conteúdo que falo sobre geopolítica. Então, pego os principais temas que acontecem no mundo que repercutem na geopolítica internacional e trago para vocês. Mas eu sou um produtor de conteúdo do Brasil que estou falando sobre uma proposta de lei feita nos Estados Unidos. Ele ganhou seu dia. Era isso que ele queria. Olha, existem pessoas nos Estados Unidos que estão cogitando sair da OTAN. No mesmo momento em que o Trump muda a sua política de... essa doutrina militar, geopolítica e estratégica, colocando que os europeus devem pensar nos seus próprios interesses, que os Estados Unidos até 2027 vai sair da Europa e deixar a defesa convencional com os europeus, manter ainda algumas armas nucleares, não acho que isso vá para frente, mas que coloca mais uma pressão contra os europeus. Lembrando que os Estados Unidos, o Trump ontem falou que existem muitos líderes politicamente corretos e que são idiotas, palavras do Trump, hein? É óbvio que isso reforça algum tipo de pensamento do presidente americano. E para finalizar, galera, como problema é pouco para o Macron, né? Geopoliticamente, a gente sabe que a França já não tem mais toda aquela credibilidade como já teve no passado. E o Macron é pressionado, seja pela esquerda mais Mélenchon, seja pela direita de Marine Le Pen, que foi vista como uma das políticas mais populares, e é a favorita no processo eleitoral, ou ela ou outra pessoa do seu partido, porque ela está envolvida em alguns escândalos, é fato que o Macron está perdendo a sua popularidade. Não bastasse internamente e externamente já não está no melhor dos momentos, foi gravado uma fala da sua esposa, Brigitte Macron, deixando claro que as feministas são vadias sujas. O senhor está boca suja aí. Não é culpa minha, né? Palavras aí de líderes europeus. Ou do Trump, no caso, né? Quando ele falou sobre a Somália. Por que eu falo que isso é ruim? Galera, porque é óbvio, né? Vou imaginar, é o que está se encaminhando, tá? Um segundo turno da centro-direita do governo Macron e de uma direita mais ultranacionalista, que é o governo da Marine Le Pen. O cara de esquerda, possivelmente vai votar em quem? No Macron, né? Se há críticas em relação ao movimento feminista, e uma coisa é você fazer críticas mais ponderadas, olha, eu acho que existem extremismos, tal, acho que a esquerda talvez não gostaria do mesmo jeito, mas uma coisa é fazer críticas ponderadas, outra coisa é você xingar, né, politicamente claro, caso que pode ferir o movimento de esquerda que poderia eventualmente apoiar o Macron em um segundo turno eleitoral. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.